Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cá estamos para continuar sobre a ressurreição de Nosso Senhor. E no último vídeo eu dei uma série de pressupostos para nós seguirmos esse vídeo, justamente para que, assim como qualquer outro conhecimento, precisamos ter uma base sólida. E o que são essas bases? Nosso conjunto de referências que vão sustentar a nossa tese e que vão mostrar que ela é realmente menos ou mais real, mais condizente com a realidade. E é justamente isso que nós vamos fazer, sabendo daquilo que eu já expus na última aula. Como toda a realidade, nós podemos dividi-la em alguns subgrupos para que depois nós consigamos entender o todo. Nós vamos também tratar da ressurreição dessa maneira. Primeiro vamos olhá-lo com um olhar mais humano. A maneira humana de perceber as coisas, veja, não é simplesmente uma coisa sensitiva, mas também cognitiva. Vendo como que as pessoas viam o que tinha acontecido na época, as evidências, as coisas que vão... Porque as pessoas... Eu posso chegar aqui na rua... Aí que tá um ponto. Eu posso chegar aqui na rua e dizer 1000 coisas sobre mim e tentar vender um produto. De fato, algumas pessoas podem acreditar. Outras podem ser arrastadas por outras. Mas algo que faça verdadeiro e grande sucesso e mova multidões, inclusive para morrerem, para terem que deixar suas casas, para serem perseguidas, tudo isso tem que ser algo verdadeiro. E verdadeiro significa tem que ser algo real. A ressurreição de Cristo foi a causa de perseguição de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, na própria Judéia, que acreditaram neles. Que acreditaram não só por causa da palavra deles, mas por causa das coisas que que eles apresentavam como prova de que Cristo ressuscitou, inclusive a própria aparição de Cristo para outros. São Paulo vai falar na carta que já apareceu para mais de 400 pessoas depois de morto. Então é o seguinte, significa que aquelas pessoas que conheciam a realidade em que elas viviam, que aqueles homens que estavam propagando que Cristo ressuscitou estavam sendo perseguidos, portanto, aqueles que acreditavam, que professavam isso, ou seja, que atestavam, diziam, não, é isso mesmo, ele realmente ressuscitou, essas pessoas também iam ser perseguidas. Então, era uma coisa muito grave. Logo, elas teriam que analisar bem a coisa. Porque, uma ou duas. Se isso aconteceu, realmente eu tenho que ordenar a minha vida para me seguir este homem. Mas, isso é muito perigoso. Então, eu tenho que verificar. Porque, senão, a melhor coisa que eu vou fazer é pular fora. Porque se ele realmente não ressuscitou, a melhor coisa que eu tenho que fazer é pular fora. E essa é a mente dessas pessoas. E é essa mente que nós vamos aqui. Porque o que está em jogo é a nossa vida. Se ele realmente ressuscitou, o que eu tenho que fazer é ordenar a minha vida para ele. Porque vem uma série de consequências disso. Mas, se ele não ressuscitou, então, ganhei. Vou pular fora, porque só dá problema esse negócio. Problema. Você acaba saindo de grupos de pessoas, você não vai ter a mesma linha de pensamento de outras pessoas, ou seja, não é uma coisa confortável. Gera desconforto, certo? Então tem que pensar bem, Então vamos lá. Eu gosto de dar pressupostos, 4 minutos só de pressupostos. Enfim, continuando. O ponto é, vamos começar então pensando como as pessoas pensavam. O que aconteceu? Um pregador muito famoso, que estava chamando a atenção de muitas pessoas de diversos lugares do reino de Israel, indo para Jerusalém numa ocasião de festa. Festa, aqui entendam, não é rock, não é resenha, não é nada disso, não é música, a gente dançando.
É uma festa religiosa, ou seja, uma solenidade, um tempo de júbilo, onde as pessoas se reuniam. Sim, também tinham confraternizações, etc., mas mais um tempo de júbilo, onde as pessoas viviam feriado religioso, etc. Então, estavam indo para lá. E ele também foi. Isso desembocou que os chefes da religião judaica da época, fariseus, membros do Sinédrio, etc., prenderam ele, o condenaram à morte por blasfêmia, levaram ele então para o tribunal de Pilatos, porque eles não tinham poder para matar um homem, de acordo com a lei de Roma, e Roma que controlava aquela região. Pilatos, então, o condenou à morte, o sentenciou à morte. Vamos pular as circunstâncias. E o fato é, de fato, ele morreu. Foi torturado, foi flagelado, ou seja, não só as costas, mas todo o corpo dele foi chicoteado, foi rasgado. Isso implica muito sangue sendo derramado. Eu tô mostrando aqui, tô falando essas coisas, porque vai servir ali na frente. Isso significa, então, toda a tortura até a cruz de Nosso Senhor e a morte dele, o que aconteceu? O corpo dele foi todo mutilado, com centenas de feridas. Então, muito sangue sendo derramado, ele perdendo muito sangue. O que agravaria isto é o fato de que, a essa altura do campeonato, ele já estava 9 horas acordado e sem beber água, e sem comer nada. Isso foi por volta das 10 horas da manhã, a flagelação. Se você vai juntando isso ao longo do dia, as outras chicotadas que ele foi recebendo enquanto ele carregava a cruz, e até o momento da morte dele, 15 horas sem beber água, 15 horas sem ingerir líquido e perdendo constantemente sangue e, portanto, líquido. Então, isso agrava a situação. Também sem comer, sem receber energias. Então, agrava também a situação. Depois, foi posto nestas condições para carregar uma cruz pesada de 50, 60 quilos. Considerando que ele tinha um pouco mais de 1,80 m, se não me engano, quase 1,90 m. Era um peso considerável mesmo assim, né? Era um peso considerável e, claro, posto somente em um ponto específico. Isso machuca muito. E ele, que estava neste estado, já não tinha forças, certo? Já não tinha forças direito. Por isso que caía. Se você vê que ele não tinha força e que ele estava mal, claro, por causa de toda essa situação, justamente pelo fato dele cair constantes vezes no caminho até o Calvário, até a cruz. Então, eu nem vou me delongar muito. Então, chegando na cruz, é evidente, sendo perfurado com os cravos. O nome do prego era cravo. Com os cravos, que são pregos maiores, enfim. Depois, chegou o momento em que ele morre, de fato. E para ter certeza que ele morreu, então, perfuram o peito de Cristo, chegam no coração, e dali sai sangue e também água. Se você for olhar, isso por causa são sintomas do infarto de uma região específica do coração. Não sei se é de maneira geral, mas foi porque ele morreu por asfixia. Então isso causa algo no coração que realmente faz acumular água, e quando você abre essa região, de fato, sai sangue e também sai água. Certo? Então ele morreu por asfixia. E, para comprovar que ele estava morto, o coração dele foi perfurado. E neste estado, veja bem, e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, leia A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. É um livro. Procure lá. Ponto. Depois disso, o corpo, isso daqui é o que as pessoas viram. Certo? Isso daqui é o que as pessoas viram. Aquele homem realmente morreu. Estava morto. Os seus amigos foram até Pilatos, o governador, pedindo autorização para que retirasse o corpo de Cristo. A autorização foi dada pelo governador. Pegaram o corpo dele, enrolaram em um pano que cobria todo o corpo dele, mais um só para o rosto. E veja, esse pano é como se passasse pelas costas, aqui na frente, em volta,
enrola e amarra tudo. Então, esse homem que já estava todo ferido. Eu tô seguindo isso daqui por causa que tem gente que tem da hipótese de que na verdade ele desmaiou. Mas veja bem, ele que estava todo ferido por causa dos flagelos, desidratado, agora também com o coração perfurado, com fraqueza, também estava envolto em panos e amarrado. Desses panos. E a situação só piora. Ele foi levado e foi colocado em um túmulo, também de uma pessoa conhecida. José de Arimateia, salvo engano, se não for Nicodemos ou o outro que estava ajudando. Salvo engano, foi José de Arimateia, mas todos eles eram figuras públicas daquele tempo. José de Arimateia era conhecido, e o local onde ele foi sepultado também era conhecido. O sepulcro ficava no Getsêmani, que era um jardim conhecido em uma região nobre, e José de Arimateia, pode-se dizer, ele tinha status também, e o lugar era dele. E como que era esse sepulcro? Um lugar escavado na rocha e que, para se fechar, era colocada uma pedra. Não pense numa pedrinha, não pense em um pedregulho ou um amontoado de pedras, não. Era realmente um rochedo, assim, grande, uma pedra grande, que precisava de 4, 5 homens para empurrar para conseguir fechar o negócio. 3, 4, 5 homens para fechar o negócio. Pois é, então, naquelas condições, o corpo de Cristo foi colocado ali, naquele lugar. E a pedra foi posta e o túmulo foi fechado. Ou seja, só por essas condições, realmente ele estava morto. Ele ficou 3 dias ali dentro. Até que alegam. É porque demorou 3 dias. Como que a gente pode saber? Por que tá falando? Não só. Porque demorou 3 dias para surgir o rebuliço de que ou ele ressuscitou ou que roubaram o corpo dele. Então, no mínimo, 3 dias ele realmente ficou ali. Então, se ele não tinha morrido, ele morreu. Porque ele não ia conseguir sair dali. Ele realmente não iria conseguir sair dali, porque ele não tinha força para isso, não tinha força para sair do amarrado do pano. Que também nós podemos dizer que era assim, não só porque nós temos ainda hoje o Santo Sudário, ou seja, o pano que cobriu ele, mas porque esse era o costume da época. E essas pessoas eram judias, elas agiam segundo o costume judaico. E sabendo que naquela época tinha muito pouca movimentação, conhecimento de outras culturas, as pessoas que viveram naquele ambiente vão repetir as coisas naquele ambiente, muito improvável que fariam de outro modo. Então é isso mesmo, foi desse jeito. Então, no mínimo 3 dias ali, naquelas condições, ele que já estava mal, continuando sem beber e sem comer, morreria. Fatalmente morreria, porque ele não conseguiria sair dali por si mesmo, porque ele não teria força para mover uma pedra que no mínimo 3 homens têm que mover. Ainda que ele fizesse muito esforço, com plena condição física, não faria daquela forma, muito menos. Então, o seguinte, também outra coisa, tinham guardas ali na frente. Tinha-se medo de que os discípulos fizessem alguma coisa e tinham guardas ali na frente, como que a gente sabe, porque foram estes guardas que alegaram que roubaram o corpo enquanto estava dormindo. Eles foram colocados lá postos, provavelmente a pedido do Sinédrio. E Pôncio Pilatos mandou que ficassem estes guardas na frente, com medo de roubarem o corpo e alegarem ressurreição. Algo nesse sentido. Pois bem, então, o que acontece? Ficaram-se durante 72 horas com soldados vigiando um corpo mutilado que estava escondido por dezenas, centenas de quilos. Centenas de quilos. De quilogramas, no mínimo, né? Para não dizer tonelada, talvez. Então, a situação era essa. Isso era o que as pessoas viam. Comentavam-se que, por causa da fama que Nosso Senhor teve e do
do tipo de morte que ele teve, se comentava sobre isso, provavelmente. Os judeus estavam com medo, os fariseus estavam com medo de que ele fosse declarado Messias. Então, qualquer coisa que pudesse acontecer com ele, algo do corpo dele sumir, ou dele de fato ressuscitar, seria um problema para eles. Seria realmente um problema para eles, porque eles tinham medo. E para Pilatos a mesma coisa, porque tudo o que aconteceu ali naquele tempo para condenar o Cristo gerou uma situação que poderia ter uma revolta. Então, qualquer coisa, qualquer fagulha naquele monte de palha seca queimaria muito rápido. Ou seja, causaria um estardalhaço. E ele não conseguiria controlar direito aquele negócio, estava com medo de revolta. Então, esse era o contexto em que tudo isso aconteceu. Então, nesse contexto, que depois de 3 dias, alega-se a ressurreição de Cristo. Mas vamos partir da tese em que, na verdade, Cristo não ressuscitou e que isso daí é mentira. Certo? Nós já descartamos a possibilidade de que ele tenha saído de lá sozinho, porque ele estava, realmente, nós vimos que ele morreu. E que tinham soldados ali vigiando. Então, se o corpo se movesse, ele seria pego, preso, acabou. Certo? Então, e não foi isso que alegaram, mas alegaram que o corpo dele foi roubado. Então, pois bem, estamos aí. Seguinte, então, a tese é: o corpo dele realmente foi roubado, porque ele não saiu de lá sozinho, o corpo dele realmente foi roubado. Deram um jeito de espalhar a fama de que ele não só ressuscitou, mas também deram um jeito de fazer com que pessoas conhecidas de Cristo acreditassem que ele ressuscitou vendo ele. Porque não foram só os apóstolos que o viram. Outras pessoas viram também. Como São Paulo disse. E em outro vídeo eu vou tratar sobre a idoneidade do testemunho de Paulo. Tá? Mas por enquanto fiquemos nesta. Que acreditemos nele, como podemos acreditar em qualquer pessoa até que se prove o contrário. Seguinte. Então, nesse contexto, nós estamos com essa tese. O corpo foi roubado e deram um jeito de fazer com que pessoas acreditassem que ele ressuscitou. Primeira testemunha, Maria Madalena e as outras mulheres. Mas antes disso, qual seria a mentalidade de uma pessoa naquela época que inventaria essa mentira? Primeiro teria que ter um motivo para mim fazer isso, né? Eu não vou entrar no mérito do motivo. Podemos colocar as coisas mais baixas: visibilidade, boa fama e conquistar regalias através disso. Ponto. Como se fazer isso? O governo romano está de olho nessa situação e está pronto para matar qualquer pessoa que fizer a mesma coisa que o Cristo fizesse, ou que ainda, através de falar que o Cristo ressuscitou, isso causaria um estardalhaço, como eu disse. Então, convinha matar quem dissesse isso para justamente evitar uma agitação popular e também um problema com os fariseus, que controlavam as pessoas, que controlavam o pensamento da época, controlando a religião da época. Então é o seguinte, controlando no sentido de influenciando, tá? Será que a gente pode comprovar isso? Sim. Herodes, Atos dos Apóstolos mostra. Atos dos Apóstolos é o nome de um livro. Tudo bem? Está na Bíblia, mas é o nome de um livro. E, de novo, estamos considerando isto também como uma referência histórica, as Sagradas Escrituras. Então, lá mostra que Herodes, de fato, mandou prender Tiago, maior, que era um dos apóstolos, e matou ele, e depois São Pedro mandou prendê-lo. Então, realmente, haveria perseguição para quem alegasse que Cristo ressuscitou e que propagasse, então, o cristianismo. Logo, eles já sabiam desse ponto porque o ambiente da época já o tornava evidente. Então, eles saberiam que eles teriam problemas com os romanos, que teriam problemas com os fariseus, que foram os responsáveis por matar a Cristo, que então matariam eles também, se fosse preciso, por blasfêmia.
teria problema com a população, que parte da população realmente acreditou que Cristo era um canalha que estava mentindo, então seria difícil de convencer as pessoas. Logo, eles precisavam colocar uma coisa bem convincente, com os testemunhos convincentes, e que conseguisse mover rapidamente e facilmente toda a população de maneira carismática, para que não houvesse risco de vida para eles, porque isso daqui, gente, é um investimento de alto risco, porque se qualquer coisa desse errado aqui, eles não perderiam o tempo deles, eles perderiam a vida deles. Então, esse é o ponto, e esse é o problema da coisa. Pois bem, daqui nós vamos entrar então em como que foi contada a mentira. Lembrando, isso daqui é uma tese. Eu vou reforçar. A tese é: o corpo foi roubado e inventaram uma mentira. Agora, pensando em como estava a sociedade da época, eu coloquei estes pontos aqui do que o mentiroso deveria considerar para elaborar a sua mentira e convencer as outras pessoas de que a sua mentira era verdade. E então, sabendo disso, nós vamos olhar aquilo que nós estamos acusando sendo mentira. E o que nós estamos acusando ser mentira? Os relatos do Evangelho, que é o relato de Maria Madalena que viu ele, que viu a Cristo e as outras mulheres, dos apóstolos também, como que isso tudo vai sendo contado. É o que está na Sagrada Escritura. Quando nós dizemos que isso é mentira, foi a mentira contada pelos 12 apóstolos e as mulheres que o viram e depois Paulo. Nós estamos considerando eles os mentirosos. E daí nós podemos comprovar uma ou duas coisas. Ou que eles não são mentirosos, ou que eles estão dizendo a verdade, ou que não há provas contundentes para que eu possa provar nenhum dos dois e nem que eu consiga levantar uma tese. Na verdade não é uma ou duas, uma ou três, né? Disso daí. E isso nós vamos ver nas próximas aulas. Mas estou colocando logo esses pontos porque são as consequências das coisas. O que nós estamos fazendo aqui é uma investigação histórica. É um trabalho simples, certo? Com respostas simples. E que elas têm que fazer jus ao tempo delas, ou seja, elas têm que ser coerentes com o seu tempo. E... enfim, isso tudo aí. Pois bem, vamos então para a parte 2 do vídeo para não ficar muito longo, viu? Deus abençoe vocês. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.